Boa tarde, pessoal. Então eu vou estar gravando uma sequência de vídeos aí para vocês que vai servir como a nossa aula de reposição, né? Porque como nem todas as nossas aulas estão sendo lá na escola, a gente está fazendo um horário reduzido, então eu vou estar repondo uma dessas aulas com vocês nesse formato de vídeo, né? Para não ficar uma coisa tão cansativa e ser mais proveitoso essa nossa aula em formato de vídeo, o que que eu resolvi fazer, né? Tirando essa primeira partezinha do vídeo aqui, que eu estou explicando para vocês como que vai rolar, todo o restante do vídeo eu fiz através de captura de tela. Então, enquanto eu vou explicando, enquanto eu vou revisando o que a gente falou na sala essa semana, eu vou dando uma comentada, eu vou capturando a tela do celular e aí então, ao mesmo tempo que eu estou explicando e tal, vai aparecendo as imagens, as coisas relacionadas às aulas que a gente teve durante a semana. Porque assim eu acho que fica menos cansativo e fica mais proveitoso, né? Porque ao invés de eu só falar aqui a mesma coisa que a gente falou durante a semana lá na sala, vocês vão vendo as imagens, vão vendo essas coisas, porque às vezes lá no dia a dia na sala, né, a gente não consigo, né, sempre mostrar a imagem do que eu tô falando, pra gente ilustrar, pra gente imaginar, né, as coisas dos temas lá da aula. Então, aí com o vídeo fica melhor, né? Porque capturando a tela, enquanto eu vou explicando, vocês vão vendo as imagens ali. Então, todo tema que eu tô falando, ao mesmo tempo ali eu vou pesquisando, vou abrindo imagem, vou abrindo notícias, coisas pra gente ir vendo, né? E aí no final também dou uma explicada, dou um exemplo das nossas lições de casa. Então, vai ser desse jeito, beleza, pessoal? Então, valeu. Agora vai começar a parte aí com a captura de tela. Até mais, pessoal. Valeu, obrigadão. Fala, pessoal. Então, igual eu tinha dito no videozinho anterior, então eu vou aproveitar essa aula de reposição que a gente tem que fazer por esse formato digital, e aí eu vou usar para poder estar mostrando através desse recurso aqui, que dá para fazer vídeo com captura de tela. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês imagens, vídeos, essas coisas dos temas da aula, né? Que às vezes a gente não consegue ver lá, né? Porque lá muitas vezes a gente comenta sobre, explica, troca bastante ideia, só que a gente não tem condição de ficar vendo lá durante, né, as imagens, os vídeos que ajudam a gente a contextualizar, a imaginar melhor aquele período que a gente está falando, né? Então, por esse recurso aqui de captura de tela, fica bem mais fácil. Então, eu vou usar ele nas nossas aulas aqui no formato digital. Então, a gente está tratando de industrialização, né? Estamos falando do período, né, em que as fábricas foram criadas, como isso mudou e as consequências que isso trouxe para os países onde essas fábricas estiveram instaladas e para a sociedade como um todo, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pesquisar aqui, uma imagem para a gente ver como era antes, né? É como que era aqui um modo de produção antes das fábricas, né? Então, antes de existir as fábricas, a maneira como se produzia as coisas, né? Como se produzia uma roupa, como se produzia determinada coisa, era através de manufatura, que a gente fala, né? Então era um trabalho meio artesanal, né? Então, e aqui, por exemplo, ó, que aparentemente é um lugar que faz sapatos, né? Então vocês podem reparar, ó, são poucas pessoas, né? Então, por serem poucas pessoas e o processo de produção ser uma coisa longa, ser uma coisa complexa, né? Então cada pessoa fazia várias tarefas, né? Então não tinha cada um em específico fazendo só uma coisa, igual hoje em dia, né? A mesma pessoa fazia várias tarefas. Então um cara lá que trabalhava fazendo sapato antes da Revolução Industrial, esse cara ele provavelmente sabia todo o processo ali, ele conseguiria fazer um sapato sozinho. Hoje em dia o cara que trabalha lá na fábrica de sapato, ele só sabe fazer uma tarefa em específico, né? Só que foi esse fato dele fazer uma tarefa em específico que garante que a produção seja muito mais rápida, que eles consigam hoje em dia fazer muito mais sapatos em menor tempo. Então antigamente era tudo muito manual, poucas pessoas trabalhando,
Normalmente tinha um cara mais velho, que era quem manjava mais ali dos Paranauê, de como produzia esse determinado produto, e aí ele ia ensinando os mais jovens, né? Então, nas imagens que a gente está vendo aí de manufatura, vocês podem ver que são sempre poucas pessoas, né, trabalhando ali. Bem diferente da maneira como a gente imagina uma fábrica hoje em dia, né? Agora vamos ver aqui, por exemplo, as primeiras fábricas na Revolução Industrial, né? Como que eram. Então, aí vocês já podem ver aqui, ó, como é diferente. Então você já tem, ó, um monte de pessoas trabalhando para fazer aquele mesmo produto. Então, nas outras imagens lá, a gente viu que para produzir um produto tinha 2 ou 3 pessoas trabalhando ali, às vezes sentado de boa, fazendo com calma, né? E aí aqui com a Revolução Industrial já tem toda a ajuda de um maquinário, já é um monte de gente trabalhando para fazer já é um monte de gente trabalhando para fazer esse produto, então essa produção fica muito mais rápida, diminui o preço, então as coisas ficam mais baratas, né? Mas traz um monte de implicações para a sociedade também. Ó, aqui, ó, várias máquinas, a galera trabalhando aqui também. Aqui também, então essas aqui todas são imagens das primeiras fábricas. Olha. Nessa época, que nem eu falei para vocês, não tinha direito, né? Essa época não tinha direitos trabalhistas, então era muito comum, por exemplo, criança trabalhando também. Então, se a gente pesquisar aqui, ó, não vai ser difícil de achar, ó. Então, aqui, ó, era comum criança trabalhar também na época da Revolução Industrial. Então, elas também muitas vezes trabalhavam, ganhavam bem menos do que os adultos. E era até uma necessidade das crianças trabalharem nessa época, porque, igual a gente falou nas aulas, né, os salários pagos nessa época da Revolução Industrial, nessas primeiras fábricas, eles eram salários muito baixos. Então, para uma família poder se sustentar e tal, às vezes tinha que todo mundo trabalhar, porque senão não era suficiente nem para eles fazerem o básico, tipo comprar alimento e essas coisas mais essenciais. Então, por isso que na época era muito comum das próprias crianças terem que trabalhar também. E as mulheres muitas vezes também tinham que fazer trabalhos pesados. E tudo isso dentro de jornadas exaustivas, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem uma lei, por exemplo, que diz que o máximo que um trabalhador pode trabalhar por semana é 44 horas, né? Mais do que isso é hora extra e tem que receber a mais e tal. Nessa época não tinha um limite, nem tinha uma regra sobre isso. Então as fábricas se aproveitavam mesmo. Então tinha gente que tinha que trabalhar 14, 15, 16 horas por dia aí sem parar. Então era muito cansativo. Aí uma das coisas que a Revolução Industrial vai causar, então, vai ser o êxodo rural, que a gente comentou na sala. Então, são as pessoas, né, que acabam saindo a pessoa que morava na zona rural, num sítio, numa chácara, numa fazenda, né, trabalhava ali na roça e acaba saindo de lá para ir morar nas cidades, para trabalhar nas fábricas, para tentar uma vida melhor, né? Só que acabou que muitas vezes ele não conseguiu essa vida melhor, né? Porque, como eu disse, as fábricas pagavam muito mal também, etc. Aqui tem uma charge que representa isso, né? São aqui, né, as pessoas pobres numa área mais rural, né? E depois as pessoas pobres numa área urbana, numa cidade, tipo, a mesma coisa, né? Continuam com as mesmas dificuldades. Aqui vamos ver um gráfico de êxodo rural para vocês verem.
Esse aqui é do Plano Safra. Aqui, esse aqui é interessante, ó. Então em 1950, vamos entender esse gráfico aqui. Vocês têm uma linha tracejada, que segundo nossa legenda aqui é a população na área rural, e você tem a linha contínua, que é a população na área urbana. Então, falando em porcentagem aqui, então se a gente pegar aqui 1950, a área tracejada está lá em cima, tá acima dos 60, quase nos 70. Então você tinha ali cerca de, isso significa que em 1950, 60% das pessoas mais ou menos moravam na zona rural. Então moravam em fazendas, em sítio, em chácara, moravam na zona rural. E na zona urbana, ou seja, nas cidades em 1950, a gente está ali no 30 e pouco, 35% mais ou menos das pessoas moravam na área urbana, nas cidades em 1950. E aí isso vai mudando, né? Se a gente olhar aqui em 1970, vai ser a primeira vez que a gente consegue ver aqui nesse gráfico que a gente enxerga que a população urbana, que é essa linha contínua, está maior do que a população na zona rural. Então a primeira vez que isso acontece aqui no nosso gráfico, que a gente pode ver, é perto de 1970. E aí essa diferença vai só subindo. Então quando a gente chega no período mais recente, olha aqui então, 2010 aqui no nosso mapa, no nosso gráfico. Então, em 2010, a população urbana está lá em cima, está perto do 90%. E a população rural está aqui bem para baixo, está um pouquinho para cima do 10%, né? Então, isso significa que em 1950, aqui no Brasil, a maioria das pessoas moravam na zona rural. E uma minoria morava na zona urbana, nas cidades. Só que com a chegada das fábricas e tal, muitas dessas pessoas da zona rural foram se mudando para as cidades para morar e trabalhar nessas fábricas, e aí isso inverteu, né? E hoje em dia a gente tem aí quase 90% das pessoas morando na cidade para 10% morando na zona rural. Então esse aí é o êxodo rural que a gente comentou na nossa aula aquele dia, que é esse movimento, né? Isso aí vai trazer vários problemas ambientais, né? Então as cidades elas não estavam preparadas para receber tanta gente, e aí isso vai gerar vários problemas ambientais e problemas para as próprias cidades. Então, por exemplo, muita gente vai passar a morar em cortiço, que era um tipo de moradia coletiva lá no começo do século XX. Então morava mó galera, aglomerada, às vezes só tinha um banheiro, né? Então isso aqui é um cortiço, que era muito comum, principalmente lá no Rio de Janeiro, no começo do século passado, né? Então era tipo uma vila, né, com várias casinhas, né? Aí as pessoas moravam muita gente no mesmo espaço. Então é um problema que a vinda dessas pessoas, de muita gente para as cidades, vai causar. As próprias favelas também vão ser originadas nessa mesma época. Vamos ver se a gente acha uma imagem aqui de uma favela muitos anos atrás. Então aqui, ó, por exemplo, né? Então as favelas vão ocupando esses morros que eram... Lembra que a gente falou na aula que essas pessoas vão vindo para as cidades, como morar no centro é caro e as cidades têm um espaço pequeno para acomodar tanta gente, a galera vai morando cada vez mais longe. E é nessa de morar cada vez mais longe que eles vão começar a ocupar os morros também. Então aqui é o começo da ocupação de um morro, provavelmente uns 100 e poucos anos atrás, né? Formando o princípio de uma favela, né? Aproveitar aqui, vou mostrar para vocês também a planta, né? Lembra que a gente falou na sala que o nome favela vem de uma planta, né? Essa aqui, ó, essa plantinha aqui. Então lá nos morros tinha bastante dessa planta, por isso que esses morros que foram ocupados acabaram ficando conhecidos como favela.
é por causa dessa planta que tinha por lá. Outro problema ambiental que vai gerar, né, além das pessoas morarem longe do seu trabalho, morarem nas zonas mais afastadas, né? E aí nessas áreas mais afastadas, muitas vezes os serviços públicos não funcionam direito. Então a coleta de lixo é ruim, às vezes não tem um hospital, às vezes não tem uma escola, né? Então tem todos esses problemas. E aí tem a questão ambiental também. Então a gente pode colocar aqui, tem a questão da poluição ambiental nas cidades, né? Então as cidades cada vez mais fumaça, esses gases tóxicos, né? Que os carros, que as empresas acabam emitindo. Isso faz com que a cidade seja cada vez mais poluída, e aí a gente tem uma qualidade no ar pior, as pessoas têm mais problema respiratório. Descarte de lixo acaba sendo um problema também. Então aí é muito comum que várias cidades no Brasil ainda tenham áreas como essa aqui, onde vai todo o lixo que a coleta pega, né, e joga no lugar assim. Isso aqui também prejudica o meio ambiente pra caramba. Correto é ter um aterro sanitário, só que nem toda cidade tem ainda, apesar que deveria ter, mas nem toda cidade tem. Então é um outro problema. E também que a gente comentou lá na aula, a questão dos rios, né? Então vamos pegar aqui o exemplo do Tietê, né? O rio Tietê lá em São Paulo, como que ele era antes e como ele é hoje em dia. Então, por exemplo, aqui, ó, rio Tietê em São Paulo, muitos anos atrás, o pessoal dava até para praticar uma canoagem aqui, né? Hoje em dia é outra realidade, impensável isso. O Rio Pinheiros é um desses rios que eu comentei, que grande parte dele foi aterrada para se fazer avenida lá em São Paulo, né? Então aqui, por exemplo, olha o tamanho desse rio aqui, como que ele era, né? Vegetação em volta. E aí quando a gente pega para ver como é hoje em dia, né? Então são cursos de água bem menores, mais sujo, né? Vocês viram que tinha bastante vegetação em volta. Hoje em dia em volta é quase tudo prédio, é construção. Então quando chove também é muito mais fácil para alagar. Por essas coisas que acontecem em alagamento tão comum em São Paulo e nas cidades grandes, né? Porque você praticamente não tem essas vegetações perto dos rios que ajudam a absorver a água da chuva, né? É tudo concreto hoje em dia. Então dificulta muito e acaba enchendo. Rio Tietê hoje. Então vocês veem aqui como que eles fizeram, ó. Essa imagem aqui dá pra ver legal, ó. Então isso aqui antigamente era um rio muito maior e com muita vegetação em volta. Hoje você tem um rio ali pequeno, passando ali no meio, né? Um curso de água de alguns metros, uma água poluída, e em volta você praticamente não tem vegetação nenhuma. É tudo avenida, construções, né? Então, aí gera esses problemas aí de poluição, de alagamento, né? E agora vamos dar um exemplo da notícia que a gente tinha comentado, que é a nossa lição de casa para essa semana, né? Então, por exemplo, vamos pegar aquela notícia que a gente falou na sala sobre a Ford deixar o Brasil. Então, vamos escrever no Google, vamos botar aqui em imagens. Então vamos ver alguma notícia. Vamos ver uma legal aqui. Vamos ver esse aqui, por exemplo. Ford fecha fábricas no Brasil e decide investir na África. Depois de anunciar o fim de suas fábricas no Brasil recentemente, a Ford informou que irá fazer um investimento bilionário na África do Sul. Enquanto os investimentos no Brasil secaram e levaram ao fechamento de 3 fábricas em São Bernardo do Campo, Taubaté,
e Camaçari, o país africano terá uma injeção de 1,05 bilhão de dólares, ou 5,6 bilhões de reais na cotação atual da montadora. Isso visa aumentar sua produção anual de 168 para 200 mil veículos no local. Com isso, a Ford irá gerar 1.200 empregos diretos e mais 10 mil nas empresas que prestam serviço para ela, né? Então aqui está falando um pouco sobre o fato da Ford ter resolvido encerrar a produção no Brasil, ter fechado as fábricas dela e que agora ela vai investir parte desses recursos na África, né? Lá na África do Sul, para produzir mais carros lá. E aqui no Brasil ela fechou as fábricas. Então essa aqui é uma notícia que vocês poderiam pegar de exemplo aí para vocês fazerem a tarefa. Aí vocês leem a notícia certinho, aí escrever aí no caderno, comentando um pouquinho, né? Então a notícia está falando aqui sobre a Ford fechar as fábricas no Brasil e investir na África, né? E aí vocês iriam colocar também a opinião de vocês, né? Sobre a Ford ter fechado as fábricas no Brasil. Você acha que a Ford fez o certo ou não, etc. Beleza? Então, também é uma tarefa de casa tranquilinha para vocês fazerem. Então é isso, pessoal. Valeu e até mais. Até quinta-feira na nossa aula presencial lá na escola. Falou, rapaziada.